Opa, vamos lá. Esse foi um banner que eu baixei do Flickr e a gente vai estudar design através dele, certo? Primeiro, vamos entender o que que é isso. Esse é um banner que iria para um site, para a página inicial de um site, anunciando uma promoção de 35% de desconto. Primeiro, eu gostaria de retirar essa sombra aqui, porque eu acho que ela não faz sentido. Ela deixa um. Não é nem uma sombra, né? Foi um recorte que não foi muito bem cuidado, acaba atrapalhando, acaba manchando a imagem e fazendo o produto parecer com qualidade inferior. Essas formas aqui atrás, eu entendo que elas existem porque o nosso fundo ele é branco e o nosso fone de ouvido também é branco. Então fica difícil, né, diferenciar. Então tem essas formas aqui atrás para poder dar um destaque para o nosso objeto principal. Só que eu acho que acaba poluindo, acaba deixando a linguagem pesada demais e muita informação e acaba atrapalhando da gente identificar o fone. Então a gente vai mexer nisso aqui também. Eu não gostei muito dessa textura de papel. Eu não acho que tem muito a ver com o segmento, não tem muito a ver para colocar num banner de um site. E acaba criando um ruído, uma coisa que atrapalha a leitura. É mais um elemento para o nosso olho identificar. E a gente vai mexer também nesses textos aqui, ó. Eu quero testar outras configurações. Por quê? Porque aqui a gente tem uma palavra em muito destaque, que é a palavra headphone, que significa fone de ouvido. Eu acho que isso não faz muito sentido, porque o nosso leitor, o nosso visitante, já está vendo essa imagem. Ele sabe que se trata de um fone de ouvido. Não tem motivo para eu destacar a palavra fone de ouvido. Eu acho que seria mais interessante destacar as informações da promoção, porque a gente vê a imagem de um fone de ouvido e a gente vê que tem uma promoção, então o nosso cérebro já entende o que está acontecendo muito mais rápido, não precisa dessa informação aqui. E a gente pode destacar que é um produto novo e exclusivo. E a gente pode destacar também que ele tem um ótimo som e está no novo modelo, é um novo modelo isso daqui. Então tem outras informações muito mais importantes para a gente destacar. Outra coisa que eu gostaria de mexer é nesses Memphis aqui. Eu acho que normalmente, na maioria, eles são usados meio que acabam deixando o layout um pouco amador, é uma percepção que eu tenho. É difícil encontrar algum layout que sabe de fato usar os Memphis, né? Esses pontinhos, essas coisas. E outra coisa é tirar isso daqui. A pessoa já está no seu site, por que você precisa colocar o endereço do seu site no banner do seu site que a pessoa já está? Se ela quiser saber o endereço do seu site, ela vê no navegador dela que vai estar lá, http:// seu site. Não tem por que você gastar espaço, cansar o seu visitante com mais uma informação que é totalmente desnecessário, tá? Assim como esses ícones aqui também não precisam existir. Então eu tô com o arquivo editável aqui, eu vou fechar isso aqui para não ficar pesando. Eu tô com o meu arquivo editável aqui. Quando você baixa alguma coisa do Flickr, ele não vem com a imagem, porque o criador desse banner, né, só tem direito sobre a criação dele, né, as formas que ele criou, o layout que ele criou. Ele não tem direito sobre a imagem. Então, eu peguei um fone qualquer aqui da Motorola, que eu achei no Google já recortado, para facilitar a minha vida e a gente vai criar com ele. O que é que a gente vai fazer? Eu deixei o fone aqui mais ou menos desse lado, tá? Vou diminuir ele um pouco para deixar uma margem confortável. E a gente vai começar a trabalhar. Eu vou deixar ele aqui do lado esquerdo, porque é o que eu quero que o meu visitante veja primeiro. Eu não quero que ele leia nada, eu quero que ele veja o fone de ouvido assim que ele chega no meu site. Então eu vou criar aqui uma nova solid color. E se eu deixar o meu fundo como tá no anterior, a gente vai ter mais ou menos o mesmo problema, né? O meu fone ele acaba não se destacando tanto, porque o fundo tá claro e o fone é branco. Então, a gente vai precisar mexer nisso aqui. Então, por hora, eu vou deixar o fundo escuro. Por hora. Ainda não decidi e a gente vai ver o que é que vai sair, tá? Eu já fiz vídeos nesse estilo em que eu fazia a criação primeiro e depois te mostrava. Agora a gente vai fazer tudo junto ao mesmo tempo. Então, o que é que a gente pode começar a fazer? A gente tem essas informações aqui, né? Novo exclusivo, fone de ouvido, ótimo som, e novo modelo, esqueci como fala as coisas, e 35% de desconto. Eu vou trazer essa informação aqui, que é a que eu quero destacar. E eu vou pintar ela de laranjinha,
35%. Tá na Oswald, eu vou deixar na Bold. Por enquanto eu não vou mudar a tipografia, a Oswald é uma boa tipografia para preços. E eu vou deixar esse preço aqui em destaque, tá? E o off eu vou colocar aqui embaixo mesmo. Então, eu vou ver ainda como eu vou posicionar esse off aqui. Por enquanto, eu vou apenas organizar as minhas informações, tá? Eu vou criar aqui um grupo e vou chamar de 35. Eu vou duplicar aqui e vou escrever Great Sound, que eu tive uma ideia que eu vou testar agora. Great Sound. Assim. Alinhado à esquerda. Vou diminuir um pouco. Vou tirar esse off aqui, vou desativar a visualização para poder trabalhar melhor. Great Sound. Aqui eu vou ajeitar esse espaçamento. Com o mouse demora tanto, meu Deus. Great Sound. In new style. Opa. E aí aqui eu vou deixar cinza. E vou procurar alguma fonte manuscrita, alguma fonte mais cursiva. E vou tirar, obviamente, do maiúsculo, né? Mas, pelo amor de Deus. A Photograph, a Duos é uma fonte muito boa. Bem jovem e tal. Em Great Sound, New Style. Gostei, por enquanto, achei elegante. Achei elegante. Que mais tem aqui? A gente tem New e Exclusive. Isso aqui poderia ser um selo, né? Alguma coisa que eu poderia colocar aqui circular. Então, eu vou criar um círculo aqui. Vou trazer para cá, mais ou menos. Só para ter uma noçãozinha. E a gente vai com a tecla T, segurando o Alt. Apertar aqui e vou escrever New and Exclusive. Eu vou mudar para uma fonte simples, sem serifa, vou na Roboto. Roboto Light. Vou deixar tudo maiúsculo, porque eu não quero ascendentes e descendentes. Eu quero muita simplicidade. Vou dar um Ctrl C aqui, vou dar um Ctrl V aqui. Mais uma. E agora a gente vai editar aqui. Vou tirar esse círculo para eu conseguir ver melhor, desabilitar aqui a visualização. Photoshop ficou lento. Vamos aqui editar e vou diminuir o tamanho do meu texto. Vamos deixar em 18, vou aumentar o espaçamento, porque eu acho que isso deixa elegante. Mas aí aqui eu tenho um problema de que... Ih, eu acho que aumentei demais. Vou deixar 100. Ó, já quase resolvi meu problema. Vou apenas colocar mais uma bolinha aqui. Se eu diminuir mais um pouquinho e deixar, sei lá, em 80. Pronto, deixei em 100. Por enquanto, acho que eu não vou colocar mais nenhuma informação aqui. Achei que tá um pouquinho grande. Vou diminuir. Vou apagar essa camada aqui da elipse, não preciso mais dela. Vou dar um Ctrl T aqui. E vou diminuir. O que eu posso fazer? Porque, né, não tá interessante aqui no fone. Eu posso pintar de laranjinha. Para ver se fica interessante.
Eu acho que fica, porque esse laranja nessa aplicação ficou bem elegante, eu achei. Tá com ar de bronze, né? De bronzeado. Então, eu achei que ficou bom. Eu vou criar um grupo aqui e vou chamar de selo. Isso aqui é a nossa copy, então a gente precisa dar bastante destaque. Ela é quase tão importante quanto a imagem do fone de ouvido. E agora eu vou criar um efeito de entrelaçado, né? Eu vou fazer com que o fone esteja passando por dentro desse círculo aqui que eu criei, certo? Então eu vou criar aqui uma máscara de camada para minha pastinha do selo. Depois eu vou segurar Ctrl e clicar na miniatura da camada do meu fone de ouvido. Então, aqui fizemos a nossa seleção, depois eu vou vir aqui para minha camada, vou selecionar o meu pincel e vou pintar a parte que eu quero esconder. Lembrando que para isso dar certo, essa cor aqui da frente tem que ser a cor preta, tá? Se você não tem a cor preta, se por exemplo o seu tá assim, com a cor branca na frente, é só você apertar X, que ele vai inverter e a cor preta vai para frente. Eu vou dar um Ctrl D para tirar a seleção. O que falta aqui, além do preço que eu ainda não decidi como eu vou colocar, a gente vai colocar o botãozinho, tá? Então, o botãozinho eu não vejo por que mexer muito, não vejo nada de muito errado nele. Então, eu vou só escrever aqui tudo certinho, Explore More. Eu quero centralizar as informações do meu botão, então eu vou clicar em um, segurando Shift, clicar em outro. E vou aqui em cima com a ferramenta Mover selecionada, que é essa ferramenta aqui. Vou selecionar verticalmente e selecionar horizontalmente. E agora tá tudo selecionado. Eu gostei muito do texto preto, eu achei que funcionou. Então eu não vou pintar de branco, como a gente tá usando aqui na nossa referência. Eu vou pintar ele de cinza escuro, que é essa cor que a gente tá usando aqui no nosso fundo, tá? Então agora é hora da gente trazer o nosso preço de volta, né? O nosso desconto de volta. Eu vou trazer ele para esse espaço aqui, vou deixar ele um pouco menor do que o nosso texto principal, porque eu quero que isso seja o que vai chamar a atenção. Então, vou deixar ele aqui do lado, certo? Para preencher mais esse espacinho aqui que a gente tem disponível. Ó. Deixa eu tirar aqui para mostrar direitinho. Pela nossa diferença de quantidade de letras em cada palavra, eu acabei tendo esse espaçozinho assim bem pequeno, e também por essa nossa frase aqui, eu acabei ficando com esse espaço aqui que eu posso aproveitar, que eu posso tentar aproveitar. Então, eu decidi colocar o nosso precinho aqui. Eu achei que ficou super elegante, ficou bem minimalista, bem interessante, e é um estilo que eu gosto bastante. Aí agora eu vou finalizar aqui a aplicação desse botão. Deixa eu ver se tá alinhado aqui bonitinho. Tá? Dá um Ctrl H para esconder as minhas linhas. E o layout em si tá finalizado. O que a gente pode fazer agora é uma espécie de acabamento para trazer mais detalhes e destacar alguma parte do nosso layout ou não, tá? Eu vou dar um Ctrl G em tudo e vou clicar aqui para centralizar um pouco mais. Então, o que é que eu vou fazer para texturizar? Eu vou abrir aqui o meu Stock Photo e vou colocar Abstract Background. Tudo isso aqui é mais opcional. A parte de princípios do design, a gente já trabalhou, tá? Então, aqui eu tenho várias informações, várias imagens gratuitas que eu posso usar como background do meu layout. Eu gostei dessa daqui, eu acho que essa daqui pode funcionar. Eu gostei dessa também como uma textura, eu vou clicar em Place.
Então, vou colocar aqui do lado, vou vir aqui para as minhas camadas, vou trazer isso aqui para dentro do meu grupo, vou trazer isso aqui para trás de tudo. Vou dar um Ctrl G e vou chamar de fundo para ficar organizado. Eu sou organizada assim sempre? Claro que não, estou sendo organizado porque eu estou gravando vídeo. Vou dar um Ctrl T, vou aumentar tudo aqui bonitinho. Vou dar um Ctrl U porque eu quero preto e branco, eu quero apenas o efeito, eu não quero as informações de cor, porque as cores que a gente está usando são essas aqui mesmo. Preto, cinza escuro, cinza claro e laranja, tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou diminuir, não sei porque que eu aumentei tudo, não precisa. Eu vou trazer aqui para o nosso fone de ouvido, para dar um destaquezinho para ele, tá? Vou diminuir a opacidade, porque eu quero apenas uma texturinha, apenas um efeitinho, só que eu tô achando que tá muito cinza. Então, vou dar um Ctrl L e vou aumentar os brancos para trazer um pouco mais de luz. Um pouco mais de luz. Para ele, eu vou diminuir bastante a opacidade, porque eu quero só um efeitinho. E tem esse risco branco aqui que eu não quero essa divisão muito clara. Então, eu vou pegar o meu pincel com a tecla de atalho B e vou colocar ele num tamanho aqui, bom, e vou apagar esta baboseira aqui. Pronto, achei que ficou interessante, deu um efeitinho mais diferenciado, só que eu quero bem sutil. E agora a gente vai colocar uma texturinha. Esse aqui eu não sei se eu vou colocar por cima, se eu vou colocar por baixo. Essa sim eu vou esticar, vou deformar mesmo, como é textura não tem problema. É uma textura só para dar um charme. Eu gostei dela porque ela já tem uma vinheta, tem uns cantos mais escuros. Eu vou dar um Ctrl também, porque eu não quero informação de cor, eu quero apenas a textura. E vou diminuir a opacidade para um valor bem baixo. Isso ficou interessante, eu curti. E aí uma coisa que a gente poderia usar para incrementar, para humanizar mais, seria usar imagens de humanos, de pessoas. Seria inclusive a minha sugestão, se fosse o meu cliente. Se você tiver uma imagem boa de alguém usando o fone, de alguém aproveitando o fone, se divertindo com o fone, vende muito mais esse tipo de imagem do que você simplesmente só colocar o produto aqui. Então, a gente pode dar uma incrementada com algumas coisas aqui no fundo mesmo, só para dar uma brincada, tá? Eu vou tirar aqui a saturação, não vou tirar tudo, vou tirar só uma parte. Vou diminuir a opacidade. Eu vou criar aqui uma máscara para a gente tirar essa coisa marcada aqui, ó. Então, a gente vai apertar a tecla G para abrir o gradiente. Eu vou selecionar esse gradiente aqui do preto pro transparente. Vou clicar aqui e vou arrastar. A gente vai criar uma máscara bem sutil. Eu vou trazer, como eu trouxe esse rosto para cá, agora o meu texto está muito próximo do rosto. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou trazer a minha head, o meu botão, o meu 35, um pouco mais pro centro. Vou trazer um pouco mais para cá, para não ficar muito próximo do rosto do meu modelo aqui, da pessoa que está usando o fone de ouvido. Não é o mesmo fone, né, obviamente, mas é uma forma de humanizar mais, de deixar, porque aqui você está mostrando uma pessoa usando o seu produto, você está mostrando como o produto fica estiloso, então é interessante você colocar uma pessoa que está bem vestida, né, uma pessoa com cabelo arrumado, uma pessoa que está elegante na rua, porque aí você mostra como combina com a pessoa. Então, o cliente vai se identificar com esse modelo aqui. Então, é interessante para humanizar. Seria interessante usar essa outra imagem também, poderia usar no lugar, não teria problema nenhum. Mas aqui eu acho que já passa outro recado, aqui já é outra vibe. Então, eu gostei desse porque é um cara andando na rua tranquilamente, vivendo a vida dele, indo pro trabalho, indo resolver alguma coisa, indo visitar um amigo.
e ele tá usando o nosso fone de ouvido. E pra mim tá excelente. E essa seria a minha versão desse banner. Me fala o que você achou. E se tem mais alguma modificação que você gostaria de fazer, que você acha interessante fazer. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima. A gente se vê.